Vamos lá, pessoal. Então, falamos aí bem rapidamente sobre o Chain Setup, esse novo indicador aí que a Nelogic disponibilizou para a gente aí do canal Café com Trade, tá? O que é esse Chain Setup? Se a gente pegar aqui e entrar no confirmação de High-Low 3.0, vocês vão ver que tem o Trix, MACD, Tilson, agressão e volume financeiro, tá ok? Então a gente tem aí ao todo 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. Então toda vez que a linha, vamos colocar aqui, do Trix cruza para baixo, seria venda, né? Essa linha aqui do Tilson, essa 7 exponencial cruzando a 22 exponencial. Ou seja, o Trix fala o futuro, tá? O MACD, como a gente já explicou, fala o presente. Então, a média curta, a 7, né? Ela vai e cruza a 22. Mesma coisa, cruza para baixo, indicando venda. E por último, o Tilson, que é o... aliás, o Tilson é o futuro, né? O Trix é o passado, o MACD é o presente e o Tilson é o futuro. Mesmo esquema, cruzou a linha 22, a 7 ali cruzou a linha 22. Como vocês podem observar, isso aqui polui muito o gráfico, não polui? Tá? Porque tem 5 indicadores aqui. E se a gente conseguisse fundir isso tudo e transformar num indicador só, não seria o ideal? Seria e aconteceu. Transformamos no, vamos lá, no Chain Setup, tá lá. O Chain Setup nada mais é do que esses 5 indicadores consolidados em forma de histograma. Então, ele é um histograma. Significa o quê? Eu vou colocar aqui índice, tá? Aqui nós estamos com o índice. Vamos colocar aqui, ó, um ponto de... Qual foi o ponto de compra dele? Então, se vocês quiserem usar qualquer... Vou usar a confirmação de High-Low aqui, tá? 4.0. O setup confirmação de High-Low 4.0. E aí eu vou inserir o Chain Setup, tá? Lá, inserir indicador. Chain Setup, tá? Vou colocar ele aqui fora. Coloquei ele aqui fora. Vou transformar ele em histograma. Aqui, linha, vou transformar em histograma, tá? E vou colocar a regra de coloração Chain Setup. Ok? Dá uma limpada na câmera aqui. Acho que aí. Certo. O que nós temos aqui então? Nós temos exatamente o momento de compra, olha lá, no índice, quando o High-Low quebrou aqui para compra. Tá? Deixa eu dar uma esticada nesse gráfico aqui, para ficar mais fácil a visualização. Ou seja, deixa eu tirar essa linha. Quando o High-Low aqui virou para compra, quebrou no High-Low 4.0 indicando a compra, olha o que aconteceu, olha o Chain Setup. Já tinha virado comprador aqui atrás, nesse candle, tá? Só faltava quebrar o High-Low para virar comprador. Quebrou, o que aconteceu? Virou para compra e olha o tanto que ele subiu, ó. Subiu aí 1.000, isso aí nós estamos falando 60 minutos, tá? Subiu 2.000 pontos. E aí a mesma coisa para venda lá. Quando ele desacelerou, ou seja, o que significa isso? Que significa que o Trix, MACD, volume, agressão, estava comprador e agora está diminuindo, virando, aqui o volume já estava vendedor, ou seja, isso é um setup de tape reading, te dando a indicação do que está acontecendo com o ativo. Significa que ele está desacelerando e quando ele quebrasse para negativo, vermelho, virava venda, que foi o que aconteceu aqui, quebrou negativo, virou venda. Então, provavelmente, aqui é uma queda que pode ocorrer, tá? Então, vamos jogar aqui um gráfico de 5 minutos para pegar operações mais curtas, usando o High-Low aí 4.0. Vou agora vir aqui para o 3.0, tá? Vou vir aqui para o 3.0 e vou deletar, eu vou criar uma cópia dele, tá? Criar uma cópia. Criei uma cópia, tá? Vou deletar tudo aqui, ó. Vou deletar o Tilson, vou deletar o MACD, tá? E vou deletar o Trix. Só vou deixar a agressão e vou deixar o volume financeiro, tá? E vou inserir, né, o nosso novo indicador Chain Setup, ou seja, eu dei uma bela de uma limpeza na tela, como vocês puderam observar. Janela interna, inserir,
tá? Transformar em histograma, ou seja, clica 2 vezes aqui, transforma em histograma e regra de coloração Chain Setup. Ou regra de coloração para aqueles que não derem, coloca essa regra de coloração Paint Var, tá? Se caso não der certo. Beleza, tá lá com a regra de coloração. Olha que beleza. O que é o Setup 3.0, como vocês já viram aí no vídeo do canal? Cruzou lá o High-Low, não cruzou lá? High-Low de 7, ok? De 7 períodos. Cruzou lá com o High-Low de 22. Ou seja, no próximo candle dava a venda. O próximo candle é este candle aqui. Olha o que aconteceu. Vamos traçar uma linha aqui. Olha lá. Já tinha virado vendedor aqui, ó. Virou vendedor aqui, ó. O que aconteceu? É na hora que estava cruzando. Estava cruzando para venda, ele virou vendedor. Ou seja, o Chain Setup já confirmou a queda neste candle aqui, quando já estava quebrando. Um pouquinho antes da quebra. Quebrou, era só fazer o quê? Vender. Olha lá. Olha o Chain confirmando. Quando o Chain começou a desacelerar, aqui nesse ponto, poderia ser a hora do meu stop gain. Então ele começou a acelerar aqui, ó, às 17h35, tá? Foi quando ele começou a desacelerar, vamos um pouco, ó, 17h40 foi quando ele desacelerou, ou seja, esse candle aqui do Chain Setup ficou menor que esse. Então eu poderia ter estopado o meu stop gain aqui, olha, e foi exatamente onde ele subiu. Se eu vendi lá no cruzamento, como foi feito aqui, até o meu stop gain, eu peguei pelo menos 319 pontos, tá? Vamos colocar o Chain, o 3. Isso aí foi o High-Low 2.0, tá? High-Low 3.0, ou seja, comprar em direção à média ou vender em direção à média. Vamos ver aqui o que o Chain nos mostrou aqui. O Chain já começou a desacelerar uma venda anterior lá de trás, que foi aquele candle vermelho gigante que veio lá de trás, olha lá. O Chain já mostrou ele. Ele começou a desacelerar aqui, dando o ponto de entrada aqui, um pouco, que foi bem próximo aqui da quebra do High-Low, olha lá, exatamente bem próximo da queda do High-Low, tá? Da quebra do High-Low. Então o High-Low quebrou, tá? Quebrou aqui, olha quantos pontos que eu busquei aqui, fácil. Quando ele quebrou, olha lá, ele quebrou, busquei pelo menos 340 pontos, com o Chain Setup me confirmando, olha lá, perfeitamente. Tá, mas se eu entrei atrasado, eu mesmo entrando atrasado, ainda peguei pelo menos 170 pontos no próximo candle, tá? Daí o Chain foi, desacelerou, olha lá, desacelerou, quebrou de novo, perdeu o parâmetro das médias aqui, perdeu o fundo, tchau, e desceu, e aí deu esse belo gain aqui, tá? Esse é o Chain Setup, espero que vocês gostem dele. É um setup tape read bastante assertivo, tá bom?